Olá, pessoal. Como nós não fizemos o trabalho de mutação constitucional, eu resolvi gravar esse videozinho só para passar para vocês os slides que eu coloquei, as emendas dos julgados que a gente ia analisar no trabalho. Eu coloquei, os julgados estão lá na plataforma, então quem tiver interesse, quem tiver um tempo, vale a pena aprofundar, principalmente porque o tema da prisão, né, em segunda instância é algo bem atual, que ainda está bem polêmico, tanto na doutrina e até no próprio STF. Então, é um assunto realmente interessante. Então, vou gravar esse vídeo aqui para vocês, rapidinho, e aí quem tiver interesse em dar uma olhada nessa questão, acho que vale a pena. Bom, só voltando, né, a questão da mutação constitucional, como aquela mudança de contexto sem mudança de texto, né? Não há uma mudança no dispositivo constitucional, não houve emenda constitucional, nada, não é nova Constituição, então a redação da Constituição é exatamente a mesma, mas e acho que fica muito claro com as duas aulas de hermenêutica constitucional que a gente estudou, né? Quando eu preciso interpretar os conceitos constitucionais, quando eu vou interpretar o alcance das normas constitucionais, isso pode alterar, principalmente quando eu tenho conceitos indeterminados, conceitos bastante abstratos, normas constitucionais permeadas por questões principiológicas, valorativas, né, os valores que o PCO escolheu para colocar naquela Constituição, esses valores podem sofrer ajustes ao longo, né, do tempo, ao longo da história daquela sociedade. Então, essa mudança de interpretação, essa mudança do alcance da norma constitucional, do contexto, né, ao qual se aplica aquela norma constitucional, também as próprias demandas da fase do neoconstitucionalismo que nós estamos vivendo, né? Então, as demandas por uma máxima efetividade, uma necessidade da concretude, de concretizar, de dar efetividade, aquela eficácia social para as normas constitucionais. Então, todas essas demandas podem gerar alteração de interpretação, mesmo sem alteração do texto da Constituição. E aí, a proposta do trabalho era a gente analisar duas situações bem emblemáticas onde o STF assim, mudou de opinião completamente. O primeiro caso é o caso da individualização da pena. O artigo 5º, no inciso 46, fala que a lei regulará, ou seja, é uma norma constitucional de eficácia limitada, né, onde a própria norma constitucional já define ali, né, tem um normativo constitucional, tem um mínimo constitucional ali que tem que ser observado, mas a própria norma constitucional atribui ao legislador infraconstitucional competência para terminar de regulamentar aquilo. Então, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, a Constituição está autorizando o legislador infraconstitucional a criar, inclusive, outras, mas no mínimo, teremos essas 5 listadas na Constituição, mas a regulamentação, ou seja, como se dará a aplicação de cada uma dessas penas, a gente vai ver regulamentado na legislação infraconstitucional. A primeira delas é a privação ou restrição da liberdade, depois perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Então, vai ser o legislador infraconstitucional que vai dizer, em cada caso, qual dessas penas será aplicada, como se dará a aplicação de cada uma dessas penas, tá? E aí, a discussão aqui em sede de mutação constitucional é justamente qual que é o alcance dessa norma constitucional. Por quê? Da onde veio a polêmica?
Em 1990, foi editada a Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Essa lei classificou determinados crimes como crimes hediondos e aí trouxe uma regulamentação toda especial para esse tipo de crime, os crimes hediondos, né? Trouxe a tentativa, né, claramente, de uma maior rigidez para esse tipo de crime. Entre as regulamentações, entre as determinações dessa lei, foi a vetação da progressão de regime. Ou seja, se você praticou um crime hediondo, como é um crime considerado pela sociedade mais grave, então o legislador entendeu por bem dar uma resposta também mais rigorosa para esse criminoso. E aí falou, se você praticar, ou seja, se você praticar qualquer crime, você tem direito à progressão de regime, conforme está lá no Código Penal, no Código de Processo Penal. Mas se você praticar um crime hediondo, como é um crime mais grave, você não vai ter direito a uma série de coisas, uma série de benefícios, entre eles a progressão de regime. Eu trouxe aqui nesse slide, vou fazer a leitura com vocês, da definição que eu encontrei no CNJ do que seria a progressão de regime. Eu não tenho certeza na emenda se vocês já estudaram isso em direito penal, se é matéria de direito processual penal, então achei que valia a pena trazer essa definição. De qualquer forma, se vocês já aprenderam, vai valer para relembrar. A chamada progressão de regime de cumprimento de pena, dando ao preso a oportunidade de, gradativamente, voltar a conviver em sociedade. O detento que começa a cumprir a condenação no regime fechado, obrigado a passar todo o dia na unidade prisional, por exemplo, pode executar atividade externa, mas apenas em serviços ou órgãos ou obras públicas. Ele também pode progredir para o semiaberto, com autorização para o trabalho externo durante o dia e o dever de passar a noite na prisão. Para gozar desse benefício, o condenado precisa cumprir pelo menos 1/6 da pena e ter bom comportamento. O regime semiaberto, além de promover o convívio em sociedade, prevê que, através do trabalho, o tempo de duração da pena seja reduzido em 1 dia a cada 3 trabalhados. Outro benefício é a oportunidade de o detento oferir renda. No aberto, a pena deve ser cumprida em casa do albergado ou, na falta deste, em local adequado, como, por exemplo, a própria residência do preso. Nessa condição, ele pode deixar o local durante o dia para trabalhar, obviamente, e deve retornar à noite. Então, vejam que a progressão do regime de cumprimento da pena não é só o local onde o preso vai ficar recolhido. Tem toda uma questão da possibilidade de trabalhar, da possibilidade de reduzir a pena, da possibilidade de oferir renda, então vem junto uma série de benefícios, tá? A lei de crime hediondos falou, se você praticou crime hediondo, você não vai ter direito a nada disso. E aí a discussão foi, essa vedação para os crimes hediondos, essa impossibilidade de progredir de regime, ela é constitucional ou não? Está de acordo com o princípio da individualização da pena, que está previsto no artigo 5º? Vejam bem, a doutrina, a jurisprudência entende que esse dispositivo constitucional, essa norma constitucional, ela não... A gente viu que, na perspectiva do neoconstitucionalismo, a Constituição não traz conselhos, tá? Todas as normas constitucionais, quando a gente estudou também normas constitucionais, a gente falou sobre isso. Então, quando ela fala a lei regulará a individualização da pena, não é uma faculdade do legislador infraconstitucional individualizar a pena ou não, tá? O entendimento é que existe um princípio da individualização da pena, existe uma obrigatoriedade de que a pena seja individualizada. O que isso significa? Significa você proporcionalizar a pena para o crime praticado e, principalmente, você individualizar para o sujeito que praticou. Então, tem uma série de requisitos pessoais que nós vamos analisar, por exemplo, se ele é reincidente, se ele é primário, como que ele praticou o crime, qual que é a circunstância, né, econômica pessoal dessa pessoa. Então, tem uma série de requisitos, tem uma série de circunstâncias daquele indivíduo que praticou aquele crime e do crime em si, do fato em si, que devem ser analisados para que a pena seja ponderada.
né? Tanto é que vocês sabem, né? A pena lá no tipo penal não é exata, 2 anos, 3 anos, é de tanto a tanto. E aí, dentro desse intervalo, acontece exatamente a individualização da pena. A multa é de tanto a tanto. Prestação social alternativa pode ser um monte de tipo de prestação social. O juiz vai individualizar a prestação social que seja mais pertinente ao crime praticado e à pessoa que praticou o crime. Então, isso é individualização da pena. Qual que é o objetivo de individualizar a pena? Primeiro, é que a pessoa não seja penalizada de forma desproporcional com a infração que ela praticou, né? Então, eu não posso penalizar demais nem penalizar de menos, tem que ser proporcional com o ato infracional, né, com a violação praticada. E também para garantir aqueles efeitos, né, de prevenção geral e buscando evitar que aquela pessoa volte a praticar o crime. E aí, o que aconteceu? Em um primeiro momento, aqui nesse slide eu não coloquei a data, mas se vocês jogarem na internet, jogarem no STF, eu nem vou buscar aqui agora porque não é relevante para esse vídeo, tá? Eu não coloquei a data porque era para a gente fazer em sede do trabalho e eu não queria já dar para vocês a resposta de qual que era a atual posição do STF, porque a gente ia fazer uma discussão e eu queria ver os outros alunos que não apresentaram, o que eles achavam de qual que deveria ser o entendimento válido hoje, se sabia qual era a interpretação do STF, tá bom? Então, por isso que aqui não tem a data. Normalmente, a citação, né, de decisões judiciais, a gente sempre coloca o número, o relator, a data, principalmente a data de publicação. Então, vamos lá. Habeas corpus. Lei dos crimes hediondos. Pena cumprida necessariamente em regime fechado, ou seja, obrigatoriamente em regime fechado, já que a Lei de Crimes Hediondos vedou a progressão de regime. Constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Então, fazer a análise, né, o controle de constitucionalidade desse dispositivo infraconstitucional em face do dispositivo constitucional. Tráfico ilícito de entorpecentes é crime hediondo. Condenação, onde o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos impõe o cumprimento da pena necessariamente em regime fechado. Não há inconstitucionalidade em semelhante rigor legal, visto que o princípio da individualização da pena não se ofende na impossibilidade de ser progressivo o regime de cumprimento da pena. Retirada a perspectiva da progressão frente à caracterização legal da hediondez, de todo modo, tem o juiz como dar o trato individual à fixação da pena, sobretudo no que se refere à intensidade da mesma. Habeas corpus indeferido por maioria. Então, inicialmente, o entendimento do STF era de que era constitucional a Lei dos Crimes Hediondos no artigo que vedava a progressão de regime para os crimes hediondos. E aí, então, o que o STF analisou? Qual que é o alcance do princípio da individualização da pena? E entendeu o seguinte: a individualização da pena não foi totalmente negada, não ficou totalmente restrita pela Lei dos Crimes Hediondos, né? Porque também, para os crimes hediondos, a fixação do tipo penal, o tipo penal continuou fixando um intervalo de pena, de tanto tempo a tanto tempo. E o juiz faria a individualização, definindo, de acordo com as circunstâncias do ato praticado e com as circunstâncias pessoais do indivíduo, se a pena seria de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, sei lá quantos anos são para tráfico ou para crimes hediondos, eu não sei, mas enfim, né? Ou seja, houve individualização da pena, tá? O juiz analisou todas as circunstâncias e definiu. Então, não é que todo tráfico ilícito de entorpecentes, não é que todo crime hediondo vai ser, todo mundo vai ser condenado em 5 anos, em 10 anos. Não. Está garantida a individualização da pena. Então, vejam, ao definir, ao buscar extrair a norma constitucional desse dispositivo constitucional, o STF extraiu uma norma, extraiu
um alcance do princípio da individualização da pena mais restrito, para falar que individualizar a pena é aplicar ali, definir qual que é o tempo de pena. A progressão de regime seria um acessório, né? É um benefício que a sua retirada, a sua impossibilidade para uma determinada categoria de crimes não viola a individualização da pena. Só que, posteriormente, o STF mudou de ideia e chegou à conclusão que não, que é inconstitucional, e deu uma interpretação mais ampla para aquele artigo 5º, inciso 46, deu uma interpretação mais ampla para o princípio da individualização da pena. Pena, regime de cumprimento, progressão, razão de ser. Aí, utilizando as aulas mais recentes, né, que a gente estudou hermenêutica constitucional, vejam, o STF foi buscar, para conceituar o princípio de individualização da pena, para interpretar o artigo 5º, inciso 46, para extrair desse dispositivo constitucional a melhor norma constitucional, ele foi buscar a teleologia, a finalidade dessa progressão de regime. A progressão no regime de cumprimento da pena nas espécies fechado, semiaberto e aberto tem como razão maior a ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. Então, o que o STF falou? Olha, não existe prisão perpétua no Brasil. Então, ainda que o sujeito cumpra integralmente em regime fechado, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar para o convívio social. Nós não vamos deixar ele preso o resto da vida, né? Nós temos limitações temporais que a pessoa pode ficar presa. Então, ele vai voltar para o convívio social. Então, será que não é mais constitucional? Será que não é mais razoável? Será que não é mais adequado que eu faça esse retorno de forma gradativa, né? Aí vem pena, crimes hediondos, regime de cumprimento, progressão, óbice do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, inconstitucionalidade, evolução jurisprudencial, ou seja, aplicação do poder constituinte difuso, aplicação da mutação constitucional, conflita com a garantia da individualização da pena, prevista no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. Nova inteligência, nova interpretação, nova visão, nova perspectiva do princípio da individualização da pena em evolução jurisprudencial para definir, né, para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Ok? Então, eles passaram a entender que o princípio da individualização da pena deve ser interpretado, deve ser aplicado de forma mais ampla para incluir que todo preso tem sim direito à progressão de regime, tá? Por entender isso mais adequado ao sistema constitucional, tá? A outra hipótese, né, o outro caso que a gente ia analisar é a discussão da possibilidade de execução da pena antes do trânsito em julgado. Ou seja, a pessoa foi condenada em primeira instância, certo? Só que o que vai acontecer? Existe lá já um título judicial, uma condenação, mas a execução dessa pena, ou seja, de fato pegar esse sujeito e obrigar que ele cumpra aquela pena que foi aplicada para ele, ou seja, recolhimento, né, no sistema prisional, seja pagamento de multa, seja prestação, enfim, qualquer pena que tenha sido aplicada. Ela só vai ser executada, ou seja, o sujeito só vai ser obrigado a cumprir aquela pena. Quando que ele vai ter que fazer isso, tá? Essa é a discussão. Eu preciso aguardar o trânsito em julgado ou eu já poderia executar? Então, ele foi condenado em primeira instância, recorrer. Aí ele foi condenado em segunda instância. Condenação em segunda instância significa condenação já por um órgão colegiado, né? Em primeira instância é um juiz monocrático, individual. Só que a gente sabe que no Brasil, o trânsito em julgado,
não acontece necessariamente depois da segunda instância. A gente tem a possibilidade das instâncias especial e extraordinária, que seria o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser que eu consiga até uma quarta instância, né? Se eu for primeira instância, segunda instância, eu posso, da segunda instância, interpor recurso especial para o STJ, que seria uma terceira, né, revisão, uma terceira instância, e do STJ pode ser que eu consiga ir, né, interpor recurso extraordinário para o STF. Pode ser, então, que o meu processo calgue, né, 4 degraus, 4 instâncias, para ter, enfim, o trânsito em julgado, que é aquele momento processual em que não tem mais nenhum recurso cabível, e aí aquela sentença transita em julgado, aquela decisão transita em julgado, e se torna uma decisão definitiva e imutável. A Constituição fala o seguinte: ninguém será considerado culpado. Veja bem, a Constituição não fala não haverá cumprimento da pena, não haverá execução da pena. Fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, para ser considerado culpado, eu preciso ter o trânsito em julgado. E você ser considerado culpado tem uma série de efeitos que não apenas você passar a cumprir a pena, tá? Tem, por exemplo, efeitos de você ser declarado reincidente, se você cometer um outro crime depois daquele. Tem, por exemplo, se você é parlamentar, né? Pode ter a perda do mandato ou não. Se você é servidor público, enfim, tem uma série de consequências de você ser definitivamente considerado culpado, não apenas a possibilidade de você executar a pena. Então, a discussão foi, a interpretação é, qual é o alcance desse considerado culpado? Significa só que eu, por exemplo, se eu fui aprovado num concurso, eu não vou poder assumir? Significa só que a partir daquele momento é que eu vou, por exemplo, eu não poderia então ser considerado reincidente antes do trânsito em julgado? Ou significa tudo, inclusive a impossibilidade de eu começar a cumprir a pena que me foi imposta, né? Porque a gente sabe que no civil é plenamente possível o que a gente chama de execução provisória da sentença. Então, vamos supor, se eu sou condenada a pagar numa relação locatícia, por exemplo, foi condenada ao despejo, né? Foi decretado o despejo com condenação de pagar os aluguéis que estava devendo. Então, a pessoa é obrigada a sair do imóvel e ainda tem que pagar. É possível, sim, a execução provisória dessa decisão, retirando a pessoa do imóvel e pegando lá, vamos supor, bloqueando a conta dela para poder pagar os aluguéis, de forma que a gente chama provisória, né? Enquanto está correndo recurso, eu consigo já dar cumprimento, já executar aquela obrigação, aquela sentença, tá? Antes do trânsito em julgado. Aí a questão é, no criminal, né, a pena, né, eu também posso fazer isso? E algo para a gente refletir é que no civil, esse exemplo que eu dei para vocês, né, de você retirar a pessoa do imóvel, pegar o dinheiro para poder pagar os aluguéis, eu consigo, de certa maneira, de maneira bastante eficaz, eu consigo reverter isso, né? Se o recurso pendente de julgamento fala que não é para despejar mais e que os aluguéis não são devidos, eu tenho uma certa facilidade, com bastante eficácia, de desfazer isso. Falo, então você pode voltar lá para o imóvel, toma aqui seu dinheiro de volta. Agora, a pessoa que já executou a pena, né, principalmente se for pena de multa, menos mal. Se for só pena de multa, vamos supor, menos mal, eu pego e devolvo o dinheiro para ele. Mas prestação social alternativa e principalmente reclusão, né, recolhimento ao sistema prisional, eu não consigo desfazer. Então, esse é um dos principais argumentos contrários, né, à possibilidade de execução da pena antes de ter o trânsito em julgado. Mas isso não é tão óbvio assim, tá? Isso nem sempre foi definido assim. E quem tiver curiosidade pode até me acionar, a gente pode conversar sobre isso um pouco mais por e-mail, mas rapidamente, se vocês jogarem no Google ou lendo mesmo a doutrina, né, os livros, vocês vão ver que
Não foi só agora, tá? No caso da Lava Jato, no caso do Lula, que o STF mudou esse entendimento, não, tá bom? Esse entendimento do STF já teve lá atrás, era do jeito que ficou com o Lula, depois voltou. Enfim, essa é uma questão bastante polêmica mesmo, que o STF já mudou de ideia mais de uma vez, não só agora nessa nossa história recente. Mas vamos lá, os dois julgados mais recentes, né, que marcaram recentemente a principal alteração de entendimento do STF foram esses que eu trouxe aqui no slide. Habeas corpus, inconstitucionalidade da chamada execução antecipada da pena. Artigo 5º, 57 da Constituição, dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, 3 da Constituição. O artigo 637 do Código de Processo Penal estabelece que o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Constituição do Brasil definiu no artigo 5º, 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A ampla defesa não se pode visualizar de modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso, a execução da sentença após o trânsito em julgado, após o julgamento do recurso de apelação, significa também restrição do direito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acusado de elidir essa pretensão. Então, nesse que eu vou chamar aqui de primeiro momento, né, na época desse julgado, o STF fez uma interpretação, deu um alcance bastante ampliado para o que a gente chama de princípio da presunção de inocência, que é essa norma constitucional aqui que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, ou seja, todo mundo é presumido inocente até que ele seja definitivamente considerado culpado, que segundo o nosso ordenamento constitucional só pode acontecer com o trânsito em julgado. E aí, o STF deu um entendimento bem amplo para esse considerar culpado, para falar que abrange tudo, não só esses efeitos de reincidência que eu mencionei, abrange o exaurimento de todas as possibilidades recursais, tá? Eu preciso garantir de forma bem ampla a defesa, a interposição de recursos, para somente depois disso poder executar essa pena. Tem um outro argumento aqui favorável a esse entendimento bem amplo da presunção de inocência, é o fato de que quando a gente fala de penal, né, de criminal, é uma discussão do Estado, né, é uma pretensão punitiva do Estado contra o indivíduo. Então, a gente tem todo o aparato estatal, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, querendo interferir, né, querendo restringir a liberdade de um indivíduo. No exemplo que eu falei para vocês, que a execução provisória da sentença em matéria civil é algo bem tranquilo, também é mais fácil de eu considerar essa possibilidade, porque no civil, normalmente, eu tenho ali uma questão de particular versus particular, né? Não uma questão de Estado versus indivíduo. Mas a gente sabe que, mais recentemente, no julgamento especificamente, né, do Lula, o STF deu teve uma outra leitura, uma outra interpretação do princípio de inocência e chegou à seguinte conclusão: constitucional, habeas corpus, princípio constitucional da presunção de inocência, artigo 5º, 57. Sentença penal condenatória confirmada por tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória, possibilidade, ou seja, provisória, é antes do trânsito em julgado. Mas ela é provisória, mas eu já tive 2 decisões condenatórias, tá? Em primeiro grau, teve uma decisão condenatória que foi confirmada em segundo grau, ou seja, foi confirmada por um julgamento colegiado.
A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57. Se vocês lerem esse julgado aqui, vocês vão ver que tem uma argumentação de que no ordenamento, no sistema, né, constitucional brasileiro, só há garantia, né, a obrigatoriedade é do duplo grau de jurisdição. Aquelas instâncias especial e extraordinárias, elas são exatamente o que o nome diz, elas são especiais e extraordinárias, elas não são necessárias, né? Nem todo processo conseguirá atingir as instâncias especial ou extraordinária, precisa demonstrar determinados requisitos. Então, a obrigatoriedade é do duplo grau de jurisdição. Então, eles argumentaram no sentido de que, garantido o duplo grau de jurisdição, já estaria garantida a ampla defesa prevista na Constituição. Então, isso seria suficiente para eu cumprir a presunção de inocência, né? Então, seria possível para eu observar a presunção de inocência, que também está garantida na Constituição, e aí seria possível eu já começar a cumprir a pena logo após a sentença condenatória de segundo grau. A gente sabe que, posteriormente, o STF voltou para o outro entendimento, né? O ministro Gilmar Mendes até falou assim, não, vocês interpretaram errado essa decisão aqui, a gente nunca quis dizer que sempre vai ser possível a execução provisória da sentença, né? E depois da decisão em segundo grau, ele falou que em alguns casos vai ser analisada a possibilidade de prisão, porque não sei se vocês já aprenderam em penal, mas assim, em qualquer momento, o acusado ele pode vir a ser preso preventivamente, tá? Então, existem alguns requisitos, existem prisões cautelares, ou seja, que são prisões para assegurar né, a rigidez, né, para assegurar a regularidade do processo. Então, vamos supor, teve a decisão em segundo grau e o cara continua cometendo crime, ou seja, ou tá, sei lá, ameaçando testemunha, ameaçando os desembargadores, né? Ele está praticando atos, ele pode ser preso de forma cautelar, tá? Então, não é essa prisão cautelar não é a mesma coisa. Ele não tá, quando ele é preso cautelarmente, aquilo já não começa a contar como se ele estivesse cumprindo a pena, entendeu? Não é uma execução da pena. E aí o que o Gilmar Mendes falou, não, o que a gente falou é que seria possível ele ser preso se tiver presentes, né, os requisitos para ele ser preso, não significa que pode começar a cumprir a execução, enfim. Disse o que foi dito e aí, por fim, eles voltaram ao esse entendimento aqui, de que não é possível o início da execução da pena antes do trânsito em julgado, ok? Então, essas são algumas as considerações que eu queria falar com relação a esse trabalho de mutação constitucional que a gente acabou tendo que suspender, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.